O termo biotecnologia se refere a qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Ela possui o intuito de promover o aprimoramento de técnicas em vários setores da sociedade, como na indústria, na saúde e no meio ambiente. Acredita-se que os povos da antiguidade já utilizavam micro-organismos na preparação de bebidas e alimentos. Com a evolução de tais tecnologias, o uso de mecanismos biológicos no combate à fome, doença na população de energia sustentável tornam-se cada vez mais comuns. As técnicas de biotecnologia tiveram início por volta de 6.000 anos antes de Cristo, com o processo de fermentação na produção de bebidas alcoólicas, e posteriormente essa prática também passou a ser utilizada na fabricação de pães, queijos e iogurtes. No século XVII, o pesquisador Anton van Leeuwenhoek descobriu a existência de seres minúsculos através do microscópio, mas apenas em 1876, Louis Pasteur provou que esses micro-organismos eram os causadores da fermentação. Com isso, a partir de 1850, surgem novas áreas do conhecimento. Nasce a microbiologia, imunologia, bioquímica e a genética. A química industrial desenvolve-se na forma de acelerar e aumentar também a intervenção da engenharia agrícola, pecuária, no gerenciamento do campo. Em 1914, o engenheiro agrícola Carl Reich desenvolve um plano de criação de suínos visando substituir as práticas tradicionais por uma indústria agrícola capitalista baseada no conhecimento científico. Deve-se a Reich a primeira definição de biotecnologia como a ciência, e os métodos que permitem a obtenção de produtos a partir de matéria-prima, mediante a intervenção de organismos vivos. O século XX conta com um desenvolvimento admirável da ciência e da tecnologia. Da função de ambas resultam logos de vários setores produtivos, onde os seres vivos constituem a base de itens tão diversos como a fabricação de novos alimentos e o tratamento do lixo e a produção de enzimas e antibióticos. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha só, hoje vamos trabalhar um tema que vocês já viram aí na nossa introdução, que é a biotecnologia. Para mim, uma das ciências aí muito importantes, que trazem à tona o processo em que o homem pode aí ajudar outras espécies ou até mesmo a nossa com estudos genéticos que podem atrelar a alimentação, que podem atrelar a tratamento de doenças, enfim, vários conceitos, vários processos que a gente pode aí trabalhar juntinho, tá? E entender melhor como ocorre esse processo. Mas para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa definir e entender. A biotecnologia, galera, em seu sentido mais amplo, ela vai compreender o que? A manipulação de micro-organismos, plantas e animais, certo? Só que com vista na obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Então, a rigor, as biotecnologias não são novas, são muito antigas por sinal, tá? Mas sim usam novas ferramentas tecnológicas, baseadas em conhecimentos científicos, que hoje são empregadas nas diferentes disciplinas científicas, como a biologia, na genética, na bioquímica, na entomologia, fisiologia e entre outras aí, que nós vamos aí compreendendo, tá? E entendendo melhor a sua aplicação. Há mais de 5.000 anos, as espécies humanas elas vêm utilizando aí biotecnologias, Só que, notadamente, as fermentações para a produção de alimentos e bebidas, pão e vinho, por exemplo, na agricultura, tecidos, e células, foi estabelecida em meados do século passado por meio dela. Então, são produzidos no mundo milhões de mudas, de plantas, certo? Coloniais para uso agrícola, com impactos e benefícios em termos de conservação, de germoplasma, fixação de ganhos genéticos e distribuição
do uso, né? A gente vai fazer aí a distribuição do uso desses materiais, mas vai ter um ponto positivo em que? Diminuição do uso de agrotóxicos. Desde então, outras tecnologias elas foram desenvolvidas, né, sendo as mais importantes. Marcadores moleculares, né, que vão permitir análise das diversas genéticas e o teste de paternidade. Engenharia genética, também chamada aí da tecnologia do DNA recombinante, que possibilita a obtenção de transgênicos, de denominação de ampla, não é? Dada a organismos geneticamente modificados. Então isso vai ser um tema de uma próxima aula, a gente vai comentar isso bastante, entender como funciona esse processo do DNA recombinante, certo? Outro tópico muito massa é o sequenciamento de DNA, né? Que vai permitir aí o conhecimento do genoma dos organismos e a sua aplicação no melhoramento genético. Clonagem de animais, estudo de célula-tronco, utilização de célula-tronco aí para tratamento de doenças, não é? Então é uma gama realmente de técnicas, não é? De melhoramentos desde o século passado, né? Vem esse processo biotecnológico, ele vem melhorando muito. Nós temos tecnologia para isso, né? Então é impressionante, é uma ciência aí que realmente vem para revolucionar e vem para ajudar, não é? Tratamento de doenças que possivelmente não tenham cura e a gente possa conseguir a cura em determinadas doenças, né? Então a gente pode fazer aí uma gama de um resumo geral que o termo biotecnologia em sentido estrito tem sido utilizado para referir-se a técnicas modernas de biologia molecular e celular, incluindo também a engenharia genética, né? Atualmente, de todas as biotecnologias, a engenharia genética e clonagem são as que causam maior perplexidade da população, particularmente pelos seus potenciais e efeitos à saúde humana, né? Ao meio ambiente e às suas implicações éticas. Então, sempre vem à tona, não é? Uma polêmica, ainda existe uma polêmica muito forte em relação à utilização dessa técnica, né, da engenharia genética aí, como clonagem, como células-tronco, né, organismos transgênicos, né? Então, a população, a humanidade em geral, ela ainda fica meio que receosa, acreditando que possa acontecer efeitos colaterais, não possa ter efeitos colaterais do alimento transgênico, né? Então, é um contexto muito bacana de a gente trabalhar aí. E hoje, de fato, nós vamos compreender essas características, esses tópicos principais aí, que vão envolver a questão dos organismos aí transgênicos e principalmente biotecnologia. Nós vamos aí já acompanhar, né, mais algumas coisas relacionadas à biotecnologia, né, empregar, entender melhor como funciona o processo biotecnológico, por que esse processo biotecnológico é importante. Vem comigo. Na tentativa de relacionar as funcionalidades da biotecnologia em cada setor, estudiosos eles passaram a classificar em cores. Então vamos aqui ver cada classificação em termos de cores. A primeira é a biotecnologia verde. Ela é aplicada à agricultura e especialmente à criação de sementes e plantas geneticamente modificadas, no nosso transgênico, né? Esse tipo de produção ele tem o intuito de fabricar plantações mais resistentes a pragas e substâncias químicas, né, como pesticidas e agrotóxicos. A segunda é a biotecnologia vermelha, que é utilizada na saúde para o desenvolvimento de novos tratamentos e remédios, manipulação genéticas, né, que podem ajudar em diagnóstico de doenças e nos processos de cura. O terceiro ponto, né, a terceira biotecnologia é a tecnologia azul, né, que é utilizado aí na busca por resíduos biológicos marinhos, como na procura de moléculas em algas para o tratamento de doenças. Biotecnologia branca é aplicada em procedimentos industriais como criação de substâncias que vão liberar menos poluentes, por exemplo. Não é? E a biotecnologia laranja, não é? Ela é aplicada no campo da informação. Então são elaborados conteúdos educacionais para o acesso de todos os setores da sociedade ou estimular aí a adesão de novos profissionais à área de biotecnologia. Em 1953, a partir da descoberta da estrutura do DNA, desenvolveu-se um mecanismo responsável pela cópia do material genético. Isso proporcionou muitos avanços na área de biotecnologia,
popularizando a manipulação genética, que integra muitas áreas, como a genética e manipulação, microbiologia, bioquímica e fisiologia, biologia molecular, farmacologia, química e entre outras aí, que nós já conversamos sobre isso na nossa aula, né? Outras aplicações bem bacanas da biotecnologia vão envolver aí o desenvolvimento, certo, de vacinas, terapia gênica, celular, terapia com célula-tronco, embrionárias e principalmente aí os biofármacos. Uma descoberta essencial para a ciência, né, para a ascendência da biotecnologia, foi um desenvolvimento da técnica de PCR, tá? Que aí em 1983, que permite justamente amplificar o trecho do material genético desejado, tá bom? Ela vai servir para detectar ou a ausência de um gene, que pode auxiliar na identificação de patógenos durante a infecção ou auxiliar um perito forense amplificando um pequeno trecho de um DNA em uma investigação. Por exemplo, um exemplo que a gente pode comentar aqui bastante atual é o uso dessa biotecnologia, né? São os testes PCR que estão sendo feitos na detecção do SARS-CoV-2, ou como é mais conhecido como o novo coronavírus, né? Então, no entanto, não é só a área de saúde que pode usufruir dessa tecnologia, mas a biotecnologia tem aplicações na agricultura, produção de plantas transgênicas, né? Elas vão ser mais resistentes a pragas, enfim, na pecuária com criação de animais modificados, na indústria, na fabricação de biocombustíveis e no ambiente com o uso de micro-organismos no resgate de ambientes degradados, por exemplo. Então nós vimos aí, galera, todo o contexto relacionado à biotecnologia e à sua aplicação, tá? Então a gente já pode observar aí, não é? A importância da biotecnologia, ela está presente praticamente em tudo, na pecuária, na produção de vacinas. Nós estamos passando por uma pandemia. Então, para que chegue uma vacina relacionada ao novo coronavírus, são justamente necessários que a biotecnologia ela entre aí para fazer esses mapeamentos genéticos, identificando determinados tipos de patógeno. Então, isso é muito importante, demais, porque ele já traz no contexto aí bem bacana de trazer respostas, trazer a cura, trazer a resistência, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham acompanhado a nossa aula. A gente se encontra, tá? E aí, para a gente poder de forma contextualizar melhor esse contexto aí. Então a gente se encontra aí em uma próxima aula, já aprofundando, certo, os nossos conhecimentos relacionados à biotecnologia. Forte abraço, valeu!